O Júlia, Sérgio e Ana, o Genuíno defendeu sexta-feira, aqui no Outubro, justamente a separação da inteligência policial, da inteligência militar e da inteligência, era um terceiro, mas administrativa, uma coisa assim. Estratégica, nacional. Isso, é. Então, porque justamente o Brasil é o único país que junta tudo num guarda-chuva só. E mesmo em países que a gente sabe que separa até que relativamente bem, como o FBI, a CIA e a NSA nos Estados Unidos, eles já abusam em suas respectivas áreas, né? Então, realmente é uma questão central no debate, junto com a questão do artigo 142, que permite a qualquer momento uma invocação e uma interpretação a mais favorável possível para os militares, né? Então, de fato, alterar esse artigo. Tem um grupo de parlamentares tentando, mas é difícil isso acontecer via só parlamento, né? Precisa ter uma pressão social bem grande. A CPMI, para investigar o 8 de janeiro, aparentemente vai ser instalada com apoio de governo e oposição. A grande disputa é para ver quem vai comandar a comissão parlamentar de inquérito. O governo está apostando que vai conseguir ter a presidência e a relatoria, o que é uma mudança em relação à tática adotada até recentemente, que o governo preferia deixar o 8 de janeiro para a Justiça, ou, se a gente preferir, para o STF cuidar, o STF e o Ministério da Justiça. Agora, parece que o governo decidiu que vai topar a CPMI. O próprio Capelli disse que o governo, quanto mais investigação, melhor, e talvez inverta o jogo. Há condições políticas e a inteligência, agora, do nosso lado, né, do lado da democracia, para enfrentar a pressão que virá no parlamento das hordas bolsonaristas, que são maioria no parlamento, afinal de contas. Quem quer começar? Alguém quer erguer a mão? Então eu vou começar pelo Serginho. Tudo bem, eu ia falar que eu ia começar mesmo, porque é o seguinte, você falou uma coisa agora que eles são maioria, eu não sei se eles são maioria no parlamento, eles têm uma força muito grande, os bolsonaristas mesmo, claro, eles têm. Agora, o governo, ele na verdade, teve que aceitar a CP, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque teve o vazamento do vídeo, ele mesmo não sabia do vídeo, eu acredito piamente nisso, e aí o que acabou acontecendo foi que ele teve que mudar sua estratégia, e ele percebeu que ele tem condição, sim, de, vamos dizer assim, mostrar mais coisas e colocar para a opinião pública o que de fato foi o 8 de janeiro. Mas ele não pode se iludir, gente. O que vai acontecer é o seguinte, os bolsonaristas vão querer transformar a CPI num circo e num grande ambiente de desinformação. Isso tem que ficar claro, porque é o que eles sempre fazem e é o que eles vão tentar fazer. Imagine que na pandemia, com aquelas mortes, com o colapso que teve em Amazonas, em Manaus, eles conseguiram trazer caras na CPI para falar coisas absurdas, conseguiram inundar as redes sociais mostrando que o Bolsonaro tinha salvo as pessoas e que era o STF e os prefeitos que tinham a responsabilidade pelas mortes. Imagine agora, num caso onde o governo não está fazendo, no meu modo de ver, uma ação, uma força-tarefa de colocar esses caras para responder os crimes que cometeram. 2, divulgar os crimes que aconteceram no governo Bolsonaro e os crimes que aconteceram em relação ao Convescote, à intentona de 8 de janeiro. Então, é preciso muita comunicação, é preciso muita redundância, é preciso peças baseadas em fatos, é preciso muita capacidade de trabalhar isso na opinião pública, né? Então, eu acredito que
o governo tem ao seu lado os fatos, a gente tem imagens, a gente tem os depoimentos, a gente sabe os empresários que pagou, os empresários que bloquearam estrada, que falavam eram os caminhoneiros, não eram os caminhoneiros, existiam alguns caminhoneiros, mas quem bloqueou a estrada eram ruralistas e empresas de transporte, que, aliás, continuam aí ganhando dinheiro e financiando o golpismo. Esses caras deviam estar presos. Mas vamos lá. Nós vamos ter que fazer uma ação de comunicação, uma ação que não vai ser fácil, vai ter que ter gente destacada para poder trazer as informações do melhor modo possível para que a CP, a Comissão Parlamentar, eu nunca sei se é o M ou o I antes... É mista, CPMI. É CPMI. A Comissão Mista de Inquérito possa ter, na verdade, algo que seja esclarecedor, ao invés de ser na verdade, um espetáculo de desinformação, que é o que eles querem fazer para desvirtuar as coisas, para tirar o foco, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, né? Os filhos do Bolsonaro devem estar muito contentes, porque eles acham que com isso vai protelando as investigações contra a família criminosa de Jair Messias Bolsonaro. Eu queria lembrar o seguinte, Jair Messias Bolsonaro é um cara que nomeava funcionários fantasmas quando era deputado, roubava, assaltava os cofres públicos, depois se ligou às milícias do Rio, tem envolvimento, e nós queremos saber que tipo de envolvimento com o assassinato de Marielle Franco, é preciso que seja dito isso, que tem envolvimento com a propaganda da tortura, ele tem envolvimento com crimes dentro do Estado, desmonte de setores que não podiam ser desmontados, de fiscalização ambiental, de saúde. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos lá, a gente tem duas grandes missões em paralelo. Uma é começar os processos contra Jair Messias Bolsonaro. Segundo, e sua família. Segundo, começar a romper a tutela militar. Eu acho que essa CPMI, ela pode ajudar nisso. Agora, isso se a gente se preparar. E não vamos esquecer, eles vão inundar as redes com desinformação. Mas não no nível que está hoje, que hoje está um nível de teste. Eles vão voltar a um tipo que foi parecido com a campanha eleitoral. Então, eu não tenho ilusão disso. Porque se eles não fizerem isso, gente, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ser presos, simplesmente. Muitos deputados, inclusive. O próprio autor da CPMI, do pedido, ele é um dos caras principais articuladores do golpe de 8 de janeiro, da tentativa de golpe. Era isso. Tá certo. Ana Penido. Eu acho que a gente tem mais uma oportunidade. Assim, a transparência ajuda não só o governo, a transparência diante do que de fato aconteceu no dia 8 ajuda o governo, ajuda a sociedade, ajuda as forças progressistas que ficaram indignadas com o que aconteceu e querem punição. Então, quanto maior a transparência para tratar o dia 8, melhor para todos nós. E acho que a gente vai ter ali uma oportunidade de ir reabrindo também outras questões. A questão do próprio envolvimento dos militares, quem que falou o quê, quem deixou de dar ordem, eventualmente, ou quem não cumpriu alguma ordem que recebeu. Então, eu, pelo menos, estou entusiasmada com a possibilidade da gente reabrir outras discussões. Acho que nós temos a ganhar, de forma geral, enquanto campo progressista. Júlia Rocha. Haroldo, eu acho que esse cavalo de pau, né, assim, não quero CPI, quero muito uma CPI, eu sonhei com essa CPI desde criança, essa mudança de estratégia, ela era inevitável, mas ela precisa ser seguida de um avanço igualmente agressivo, assim, não adianta a gente achar que só porque a verdade dos fatos está do nosso lado, que essa CPI está no papo, porque a base bolsonarista, ela não se importa com a verdade dos fatos, gente. Se ela se importasse, ela não tinha pedido a CPI, porque é muita cara de pau. Se você pensar que
Em março, outro dia, o Bolsonaro estava dando entrevista pedindo CPI. Como assim? O cara coloca milhares de pessoas na porta dos quartéis, essas pessoas articuladas, né, e teleguiadas por diversos setores aí, militares, empresários, destroem a Praça dos Três Poderes, e o cara está pedindo uma CPI para investigar isso. Como assim? Porque, na verdade, eles têm alguns objetivos, né, quando anunciam esse desejo pela CPI. Primeiro, desgastar o governo, atrapalhar o avanço das votações que são de interesse do governo na Câmara, e também reforçar esse discurso que já circula nas bases bolsonaristas, que pouco se importa com a lógica e com os fatos, né, de que aquilo eram infiltrados do PT, que se não fosse a conivência de alguns agentes públicos sob o comando do governo Lula, aquilo não teria acontecido. E, assim, chega às raias da graça, assim, né? Chega quase a ser engraçado se não fosse trágico. Mas como eles não ligam para a verdade, eles não estão se importando com os fatos, né? A gente corre o risco aí, justamente aí, porque aí eles estão num palco institucional, formal, político, né, para falar o que eles quiserem falar, e são pessoas que não se conectam com a verdade, por exemplo, do Jornal Nacional, que não vão ligar ao Jornal Nacional e dizer assim, bom, vou aqui olhar o que aconteceu. Eles vão ser alimentados por esses caras. E essas bases, elas são grandes e estão sendo alimentadas por isso, e eu gosto sempre de lembrar, né, gente, porque elas são grandes porque existe um conjunto de uma conjuntura econômica, política, social que permite com que esses caras sejam sempre renovando as suas bases. Eu acho importante que a gente faça esse enfrentamento, mas um enfrentamento numa disputa, assim, sangue nos olhos, porque vai ser preciso muita raça para poder contar essa história. A gente ainda não venceu, então a gente ainda não tem poder de contar sozinhos, de forma hegemônica, a história do que aconteceu. Mas, por outro lado, eu fico pensando também que, até recentemente eu tinha comentado aqui, Serginho também falou algo parecido, que a gente lá em meados de janeiro perdeu a oportunidade de deixar explícito para a sociedade que aquilo havia sido uma intentona golpista articulada por setores do Exército. Agora abre-se uma janela para que a gente faça isso com força de novo. Vamos ver se a gente vai ter a ousadia de fazer isso ficar explícito para o cidadão médio brasileiro, ou se a gente vai se acovardar de novo e conciliar com os militares, mantendo essa tutela infinita, eterna, sobre o Estado. Tá certo, gente. Uma última pergunta para encerrarmos nossa noite. Se instalada a CPI, a esquerda deve protocolar imediatamente um pedido de convocação de Jair Messias Bolsonaro, do general Braga Neto e dos generais mencionados pelo Capelli, além do Mourão, que está lá já vai estar no Senado, capaz de ele ser membro da CPI. Ana Penido, começa você. Acho que sim, crime não falta, na verdade, né? O Sérgio fez quase um podcast com todos os crimes, e nem são todos, as possibilidades de investigação deles são muitas. Eu acho que o mais difícil, quando esses momentos de fato, quando vão esses grandes figurões, é também o principal momento em que os bolsonaristas aproveitam para montar o circo, né? E é o circo mesmo, aquela coisa de bota peruca, faz aquelas declarações de show mesmo, que faz para o TikTok, ou faz para as redes, faz para o próprio público, né? Então, assim, acho que é um momento particularmente sensível dentro de uma CPMI como essa, do ponto de vista da comunicação. Acho que é óbvio que a gente quer que as pessoas tenham que se explicar, ali é um momento, é uma tribuna, né? Uma tribuna livre, que é gravada, é toda pública, então também você não vai editar depois aquele conteúdo, é transmitida o tempo inteiro seja TV Senado, seja pela TV Câmara. Acho que a gente vai ter uma boa oportunidade para sabatinar essas pessoas pelos crimes que elas cometeram, mas, ao mesmo tempo, vamos ter que ter muito cuidado na área da comunicação, que eu acho que, de fato, talvez é a fragilidade que a gente ainda tem tido, né, nessa comunicação mais direta com as pessoas. Júlia. Eu não sei como o governo está, né, a base do governo que vai participar da CPMI,
está articulando esse tipo de estratégia mesmo, né? Qual vai ser a estratégia para que se chame, porque tem também o tempo, né? Não é simplesmente chamar uma pessoa para prestar esclarecimentos na CPMI, mas tem o tempo, e às vezes a gente vê as coisas andando e fala assim, poxa, se ele fosse agora, seria mais interessante do que ele ter ido no começo. Então, não saberia te dizer se de cara a gente, o campo progressista do governo, né, a base de apoio do governo deveria fazer esse chamamento, ou se as coisas deveriam primeiro, né, ser desenhadas até que se avaliasse o melhor momento de se chamar Bolsonaro e sua turma. Serginho. Sérgio, você é que eu estava com o microfone fechado. Haroldo, eu passei para você pelo WhatsApp um print que eu tirei da época, que eu quero mostrar para as pessoas. Não sei se você consegue, ou você abre a minha possibilidade de apresentar, ou você apresenta enquanto eu falo aí. Eu acho que é bem didático, é bem informativo. É um print da página que o Exército removeu. Eu não estou te ouvindo, Haroldo. Mas enquanto isso eu vou falar. Eu acho que deve chamar o Bolsonaro, deve chamar sim os generais, mas dentro de uma estratégia que o principal não é o espetáculo. O principal é a apuração dos fatos. Essa imagem, esse print que vocês estão vendo aqui, o que é? Veja o último parágrafo. Ó, esta versão é de uma... os primeiros ali é uma música deles. É uma das mais nobres missões da nossa organização militar, guardar as principais instalações do governo federal, do comando do Exército na capital da República, desde a sua fundação em 60. Esse é o comandante que estava lá no palácio no dia e tomou o pito do oficial da Polícia Militar. Era esse o cara. Esse cara tá solto. Pode fechar. Esse cara tá solto. Cabia a ele, na verdade, defender uma coisa que os militares adoram falar, e eu vou repetir em alto e bom som aqui. Perímetro. Você sabe o que é o perímetro, Haroldo? Ninguém pode subir aquela rampa, exceto se a porta estiver aberta, se for convidado, porque senão é considerado uma invasão. Existe uma coisa que se chama perímetro, por isso que tem o batalhão. Então, eu queria dizer o seguinte, eu quero saber o que ele vai falar. O que esse oficial do Exército Brasileiro vai falar? Ah, eu não estava prestando atenção, eu não coloquei os meus soldados perfilados. Não tinha soldado perfilado nenhum, Haroldo. Eu estava olhando no WhatsApp, porque dá para ver a cena que eles estão olhando, cenas da invasão, não, e comentando a invasão. Chamaram o lance é o seguinte, esse cara armou, ele faz parte de um complô, de um golpe. Isso precisa ficar claro. Porque eu estou aqui no prédio, e aí eu termino. Eu estou aqui no meu prédio, tenho seguranças do prédio. Sabe para que tem segurança? Para quem não é convidado não poder entrar. Isso numa estrutura de uma casa, de moradores, de um prédio, de um condomínio. Imagine uma instituição pública cuja a proteção representa o país no mundo. Cara, desculpa eu falar, não dá para aceitar. Esse cara não prevaricou, ele faz parte do golpe. Esse cara tem que ser exemplarmente punido junto com os superiores que chamam-se Comando Militar de Brasília. Se a gente passar o pano aí, é porque eu não sabia, eu estava lá comendo churrasco com os golpistas que pediam o golpe militar em frente ao quartel, eu perdi a chance de defender a Praça dos Três Poderes. Para com isso, gente. Esses caras equivalem a uma coisa do seguinte, um cara é do SAMU, ou ele é do Corpo de Bombeiros, aí toca o alarme, ele não sai, porque, eu tô com preguiça. Não existe isso. Em termos militares, isso é uma falta gravíssima.
Mas, na verdade, Sérgio, não é falta. Tem gente perguntando se você sabe o nome dele. Que a gente O nome dele eu não vou achar. Eu tirei todos os prints. Eu não vou ter de cabeça aqui, até eu achar no meu computador. Tem alguém dizendo que é o tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora. Não sei, precisa checar a informação. Pode ser. Ele foi já ouvido, viu, no processo, logo no começo ali, ele foi ouvido. Ele já foi ouvido, mas ser ouvido, quer dizer, bom, vamos começar os processos, vai ter a CPI. Só concordo também com o que foi falado aqui, é o seguinte, a gente tem que tomar, na verdade, uma estratégia. A CPI não pode ser um espetáculo só. Ela precisa ser objetiva. A gente precisa fazer que aquilo apresente prova em vez de apresentar só discurso. Porque isso é perigoso, porque o bolsonarismo vai nadar de braçada. Porque ele quer espetáculo. Nós queremos efetividade. Queremos democracia. Então era isso que eu queria trazer. Eu acho que a gente pode se dar bem, mas depende da seriedade, depende do trabalho. É um trabalho de cão. Eu participei da CPI do massacre do 111 do Carandiru, aqui em São Paulo. Há muito tempo atrás, eu era assessor legislativo em São Paulo, eu fui um dos assessores e preparamos um voto da minoria, nós perdemos, obviamente, porque a maioria era ligado ao Fleury, o então governador, que promoveu praticamente, junto com o seu secretário de segurança, né, aquele espetáculo absurdo que nós conhecemos como massacre do 111. Mas o nosso levantamento de provas foi assim, eles não sabiam mais o que fazer. Então, eles aceleraram. Então, nós precisamos ver que o momento era outro, é muito pior lá em Brasília, a disputa é muito complicada, mas é preciso que a gente tenha uma estratégia para deixar, na verdade, evidente os fatos, que são os fatos que contornam, que comprovam um golpe. Eu coloquei aí a notícia do dia 24 de janeiro do afastamento do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, confirmando que é ele mesmo o responsável pelo batalhão. Mas só faltava não afastar, né, gente? Não. Afastar é o de menos. Essa cara... Eu coloquei para confirmar o nome, porque claro. Esse cara, Haroldo, ele tem que dizer, ali ele não vai dizer, né? Ele tem que dizer quem mandou ele fazer aquilo. Porque militar recebe ordem, você sabe disso. Se ele não recebesse uma ordem para deixa aí o pessoal invadir o palácio, eu quero saber, foi ele que a ordem partiu dele? Acho que não, partiu de gente de cima. Ele vai ter que, porque senão ele vai pagar o pato sozinho, porque contra ele nós já sabemos que ele é golpista. Agora eu quero saber se ele é um golpista leve ou se ele é o golpista que deu a ordem. Me parece que não. Ele tem que entregar os generais que mandaram, que fizeram com o Vescote.